Janjos e janjas do meu Brasil, vamos lá, vamos continuar então o nosso estudo sobre formação dos contratos. Nós já falamos da primeira fase, que é a fase de negociações preliminares, e nós começamos a falar da segunda fase, que é a fase de proposta. Então, no vídeo anterior, nós estávamos estudando proposta, falamos praticamente de todas as observações necessárias quanto a esta fase, a fase de propostas. Legal? A gente só precisa observar, vamos lá para o vade-mecum, né, como a gente já tinha combinado, você vai estar sempre com ele aberto aí. Nós temos uma observação no Código Civil, entretanto, que a gente vinha falando da força vinculatória, né, da proposta, mas o Código Civil vai fazer uma ressalva, momentos em que a proposta não vinculará o proponente, né? Situações em que a proposta não vincula o proponente. Essas situações, essas exceções, estão previstas lá no 428 do Código Civil. É importante que a gente conheça todas essas situações, tá? Então, por favor, acessem aí o vade-mecum. E diz lá o 428 do Código Civil, deixa de ser obrigatória a proposta, ou seja, proposta que não tem força vinculativa, excepcionando a regra do 427. Primeira situação, 1. Se feita sem prazo a pessoa presente, a gente vai falar muito dessa situação de pessoa presente, né, e ausente, mas feita sem prazo a pessoa presente, não for imediatamente aceita. Então, se as partes estão diante uma da outra, e o Código Civil até de maneira bem vanguardista, ele considera presente as pessoas quando elas estão, por exemplo, em contato por telefone ou por outro meio que permite a negociação ali imediata, né? Por exemplo, a internet, uma conferência, uma conversa no WhatsApp. Não vai vincular a proposta se o proponente fez a proposta sem prazo e as pessoas estando presentes, a proposta não for aceita imediatamente, né? Esse vídeo a gente vai estudar a aceitação, então fiquem tranquilos quanto a isso. Inciso 2, diz, se feita sem prazo a pessoa ausente, as pessoas não estão diante uma da outra ou em contato imediato, tiver decorrido prazo suficiente, ou seja, não houve previsão de prazo e há um prazo, já decorreu um prazo razoável e essa proposta não foi aceita, está lá no inciso 2. E finalmente o inciso 3 e 4 diz assim, se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, ou seja, o proponente manda a proposta, estabelece um prazo para aceitação e essa aceitação não chega dentro desse prazo, a gente vai fazer observações sobre este ponto também, que há detalhes importantes aqui, e o inciso 4 vai dizer se antes dela ou simultaneamente, ou seja, se antes da proposta ou simultaneamente junto com a proposta, chegar ao conhecimento do oblato, ele diz, da outra parte, a retratação do proponente. É uma situação que o proponente manda a proposta, mas se arrepende quase que imediatamente, ou mesmo antes do oblato receber a proposta, ele já recebe a retratação, exatamente porque as pessoas estão ausentes. Tudo bem? Então, nós temos 4 previsões do 428, que vai dizer que a proposta não tem efeito vinculativo. E para nós entendermos essas previsões do 428, o que a gente precisa então fazer nessa aula é estudar a aceitação, tá? Então, ainda dentro da segunda fase de formação dos contratos, que é a fase de propostas, a gente precisa estudar agora, mergulhar no Instituto da Aceitação, tudo bem? Então, da forma que vocês quiserem aí no seu caderno, dentro deste tópico, dentro dessa segunda fase, que é a fase de proposta, abra um tópico para que a gente possa estudar a aceitação. Então, comecemos de um conceito. O que a gente pode chamar, como é que a gente pode definir a aceitação? A aceitação nada mais é do que a manifestação de vontade do oblato que vai ao encontro, que concorde com todos os termos
da proposta recebida. Por que eu faço destaque para todos os termos? Porque no vídeo anterior, na aula anterior, nós fizemos aquela observação que o Código Civil vai prever a figura da contraproposta e vai dizer que se houver qualquer modificação ou alteração pelo oblato da proposta recebida, esta alteração ou essa modificação deve ser considerada uma nova proposta. Então, a gente só pode chamar de aceitação quando o oblato aceita a proposta integralmente, sem qualquer modificação. E aí, é neste momento, como a gente disse antes, declaração de vontade unilateral receptiva, é neste momento, então, que a gente vai considerar o negócio jurídico efetivamente formado, uma vez que há o encontro dessas vontades. Tudo bem? Então, o primeiro passo, a primeira situação é a situação da aceitação integral desta proposta. E aí, pessoal, o 430 do Código Civil, ele vai falar de uma responsabilidade do proponente, sobretudo, olhando para a situação em que proponente e oblato não estão diante um do outro, ou seja, proposta feita à pessoa ausente. Vejamos, melhor dizendo, a previsão do 430 do Código Civil. Veja só, ele diz assim, se a aceitação por uma circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, ou seja, o oblato aceitou a proposta, mas essa aceitação chega tarde, a gente vai falar das teorias daqui a pouco, mas ela chega depois do prazo, ou se não foi estipulado o prazo, ela chega fora de um prazo razoável ao proponente. Situação em que o proponente pode, por exemplo, já ter inclusive celebrado o negócio com outra pessoa. Em virtude dessa demora na aceitação, o proponente considerou, então, de boa fé, que o oblato não aceitou o negócio jurídico e ele poderia, inclusive, já ter celebrado esse negócio com outra pessoa. Então, chegando à aceitação tarde, ao conhecimento do proponente, já tendo o proponente celebrado o negócio jurídico com outra pessoa, ou mesmo se ele não celebrou, mas se ele não tem mais intenção de confirmar aquela proposta, nasce para ele um dever novamente calcado na boa-fé. E que dever é esse? É o dever de imediatamente, no momento em que ele tomar conhecimento da aceitação tardia, ele informar ao oblato, ao aceitante, que ele não pretende mais celebrar o negócio jurídico porque a aceitação chegou ao seu conhecimento de forma tardia. Pessoal, sob pena de responder por perdas e danos, equivalente àquelas despesas que o oblato realizou imaginando que a aceitação tinha sido eficaz. Então, atenção para essa redação do 430. Ele protege o proponente de uma não vinculação à proposta quando a aceitação é tardia por circunstâncias imprevistas, mas entrega para ele uma responsabilidade. Incumbe a ele do dever de informar ao oblato que a aceitação, por ter sido tardia, não será eficaz mais, sob pena de responder por perdas e danos. Então vamos imaginar uma situação, a troca de proposta por correio, por exemplo. Então eu enviei uma proposta pelo correio, sem prazo, ou mesmo com prazo, e estou aguardando a resposta do oblato. E aí, neste meio tempo, o correio entra em greve, ou a correspondência se extravia. E eu não tenho resposta, ou no tempo que eu estabeleci, eu, proponente, ou num prazo razoável. E nesse tempo, então, eu desisto do negócio jurídico, ou celebro o negócio jurídico com outra pessoa. E aí, depois desse prazo razoável, ou mesmo do prazo previsto, essa resposta chega a mim, a aceitação chega a mim, eu percebo que uma circunstância imprevista atrapalhou a chegada eficaz dessa proposta, e eu devo imediatamente informar ao oblato, contactá-lo dizendo, olha, a proposta chegou tardiamente, eu não quero mais celebrar o negócio jurídico, ou eu já celebrei o negócio jurídico com outra pessoa. Se não o fizer, não o fazendo, eu responderei por eventuais prejuízos, perdas e danos que o oblato tenha suportado ou despesas que ele tenha suportado nesse período. Tá? Então, este dado é um dado importante também para a gente tratar sobre a aceitação, neste caso, a aceitação tardia. Outro ponto relevante dentro desse tema, pessoal, é o que a gente chama de silêncio eloquente.
Aqueles de vocês que foram meus alunos em parte geral, a gente já fala um pouquinho disso lá. O Código Civil, ele se preocupa, né? Volta e meia, ele se preocupa com a questão da aceitação tácita. Então, o que seria a aceitação tácita? Ou o que seria essa teoria do silêncio eloquente? É uma teoria que vai olhar para a praxe comercial. É uma teoria que vai extrair a aceitação não da manifestação de vontade expressa das partes, mas do comportamento das partes que será interpretado como aceitação. A gente sabe que a todo tempo o Código Civil se preocupa com os usos e costumes, se ocupa com o comportamento das partes, exatamente por estar sempre preocupado com a boa-fé objetiva. Então, uma segunda espécie de aceitação, a aceitação tardia foi a primeira, uma segunda espécie de aceitação seria a aceitação tácita ou o silêncio eloquente. E quando que ela se dá? Ela se dá quando o oblato, ele não expressa claramente a sua vontade. Ou seja, ele não manda uma correspondência, ele não manda uma mensagem de WhatsApp, ele não responde um e-mail, ele não diz presencialmente que aceita o negócio jurídico, mas ele se comporta de maneira a aceitar aquele negócio. Isso é muito comum na praxe empresarial. Então vamos imaginar uma seguinte situação. O fornecedor a todo tempo, já negociando, já é por hábito do fornecedor celebrar negócios jurídicos com determinada empresa. Então vamos imaginar, eu tenho uma empresa, uma lanchonete, um restaurante, e eu sempre compro da mesma pessoa que me fornece papel toalha, para os meus banheiros, por exemplo. Então, chega um momento que essa pessoa não entra em contato comigo mais, Ela simplesmente, por um hábito, envia para mim toda segunda-feira uma determinada quantidade de papel toalha. E ao invés de eu responder essa proposta, dizendo sim, eu aceito, sim, pode mandar, eu simplesmente pago o boleto que veio junto com o carregamento, junto com o produto. Veja, eu não manifesto a minha vontade expressamente, mas eu tomo atitudes, eu realizo comportamentos que permitem disso interpretar ou disso entender que eu aceitei aquela proposta. E aí o Código Civil vai dar valor a este comportamento e ele diz isso lá no 432. Veja só, ele ressalva, entretanto, como ele faz lá no 111 do Código Civil, lá atrás, ele ressalva, entretanto, aqueles negócios que exigem manifestação de vontade expressa. Porque, vejam só, pode o proponente, no momento de fazer a proposta, dizer que aquela proposta só é vinculativa se houver manifestação de vontade expressa. Então, tirando essas situações, que não são situações muito rotineiras na praxe empresarial, ele vai dizer, olha, se o negócio jurídico for daqueles que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente tiver dispensado, vejam só, ou dispensado, ou não é exigido, também. Reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Veja só, se eu não me recusei, e se eu me comportei de maneira a aceitar o negócio jurídico, eu posso falar então, pode-se interpretar então, que essa proposta ela foi aceita. É o que a gente chama então de aceitação tácita ou silêncio eloquente, Aceitação tácita ou silêncio eloquente. Tudo bem? A gente já esgotou então esse tema também. E aí, finalmente, pessoal, a gente vai tratar das situações em que o Código Civil, a gente precisa estudar essas situações que o Código prevê de contratantes presentes e contratantes ausentes. Esse é o ponto mais crucial, porque o Código Civil, muito inteligentemente, vai falar de que há circunstâncias distintas, a gente vai considerar a aceitação realizada ou não realizada, a depender se os contratantes estão ou não estão diante um do outro ou em contato imediato, em contato em tempo real. Legal? Então, formas de aceitação, a gente já falou da aceitação tardia, a gente já falou da aceitação tácita e agora a gente vai falar então das formas de aceitação olhando para essas circunstâncias dos contratantes ausentes ou os contratantes presentes, diante do outro ou em contato imediato. Então comecemos
pelo estudo da aceitação no contrato entre pessoas presentes. A aceitação no contrato entre pessoas presentes, interpresentes, né, em latim. Então veja o que o Código Civil prevê. Ele diz assim, ó, quando as partes estiverem presentes ou houver uma facilidade de comunicação entre elas, lembrando, o Código Civil até prevê lá no 428 a possibilidade, ele diz que deve se considerar presentes as pessoas que estão em contato telemático, né, ou por telefone, por mensagem, né, etc. Ele vai dizer que quando o contrato está sendo celebrado entre pessoas presentes, deve-se a aceitação só se considera realizada se ela for imediata quando feita sem prazo, ou, se estabelecido prazo, dentro daquele prazo estipulado pelo proponente. Então, contrato entre presentes, quando que a aceitação se considera eficaz? Se a proposta for feita sem prazo, se a aceitação for dada imediatamente, exatamente por conta dessa facilidade de comunicação. Se a proposta for feita sem prazo, ou melhor, com prazo, essa aceitação é eficaz se ela for realizada dentro do prazo. Então, quando a negociação está sendo feita entre presentes, sem muitas dificuldades aqui, a aceitação tem que ser imediata ou ela tem que ser dada dentro do prazo que for estabelecido pelo proponente nessas situações. Tudo bem? Então, a eficácia da aceitação no contrato entre presentes é muito simples, não há grandes dificuldades aqui. Onde estará uma primeira dificuldade, mas que vocês vão ver que depois da explicação das teorias existentes no direito das obrigações e aí no direito comparado até, o Código Civil fez duas escolhas muito claras, muito pontuais e não há grandes dificuldades aqui. Mas o problema inicial, então, está na aceitação no contrato entre ausentes. Pessoas que não estão diante de uma da outra, ou que não têm essa facilidade de comunicação. Então aqui eu tenho que imaginar um contrato sendo celebrado, por exemplo, por correspondência, apesar de ser, raro essas situações, ou um contrato, por exemplo, celebrado por e-mail, que hoje em dia a gente não pode considerar um meio de comunicação imediata, uma facilidade de comunicação entre as partes. Então a gente tem, para você entender essa situação, ou seja, quando a aceitação se dá nestas situações, você tem que saber que o Código Civil aceitou, ou melhor, que existem duas grandes teorias, a gente vai dividir essas teorias em dois grandes grupos. A segunda teoria, por sinal, vai se subdividir em 4 outras subteorias. Tudo bem? Então, sobre o momento da aceitação, o momento que a aceitação deve ser considerada realizada, quando o contrato está sendo celebrado entre ausentes, nós temos duas grandes escolas, duas grandes teorias, duas grandes correntes sobre esta situação. A primeira teoria é chamada de teoria da informação ou teoria da cognição. Para esta teoria, só se considerará a aceitação dada no contrato celebrado entre ausentes quando a resposta chegar ao conhecimento do proponente. Só se considera, atenção, para esta primeira teoria, lembrando, nós estamos falando de contratos entre ausentes, só se considera a aceitação dada, realizada, eficaz, quando esta aceitação chega ao conhecimento do proponente. Qual é o fato? O Código Civil não fez essa escolha. Por sinal, você pode imaginar que esta seria a teoria escolhida pelo Código Civil, mas esta não foi a teoria escolhida pelo Código, mesmo na proposta tardia, que a gente já estudou no 430, veja que ele diz que quando ela chega fora do prazo, ou seja, tardia, o Código Civil só vai falar de uma suposta teoria da cognição, que é a ideia de conhecimento, quando ele trata de fora do prazo. E mesmo assim ele entrega para o proponente uma responsabilidade, que é informar, olha, chegou fora do prazo, eu não tenho mais intenção de celebrar esse negócio jurídico. Então a teoria da informação, apesar de existente, estudada pela doutrina,
não foi adotada pelo Código Civil. A segunda teoria, a segunda escola, é a teoria da declaração ou da admissão, que, no geral, vai dizer, já se considera a proposta eficaz quando o proponente declara a sua, ou melhor, desculpa, quando o oblato declara a sua vontade, né? Agora, qual o grande problema? Então, a teoria da admissão, né, do conhecimento, da informação, vai dizer a aceitação só é eficaz, só produz seus efeitos, portanto, só vincula o proponente quando ela chega ao seu conhecimento. Não foi adotada pelo Código Civil. A teoria da admissão, né, ou da declaração, vai dizer basta a declaração, basta a aceitação, para que já haja a formação dessa fase, já haja a aceitação. Qual o problema? O problema é que a gente tem momentos em que essa declaração pode ser analisada. Vejam só, a gente pode imaginar o momento em que o oblato está redigindo a sua aceitação, pode parecer um absurdo, mas a gente tem que quebrar a aceitação em momentos mesmo, né? Então, a gente pode imaginar, e aí serão os 4 subgrupos aqui, né? As 4 subteorias. A gente pode imaginar o oblato redigindo a aceitação, né? Ele está redigindo o e-mail, escrevendo a carta, e ele conclui essa carta, então a gente pode considerar a aceitação neste momento. A gente pode imaginar a expedição, então não basta que ele redija, não basta que ele redija a carta ou o e-mail, ele tem que expedir, né? Ele tem que enviar essa declaração para que a gente considere isso aceitação propriamente dita, ou a gente tem que imaginar a recepção desta declaração, a entrega ao destinatário, ainda que ele não tenha conhecimento, ainda que ele não leia, é isso que eu quero dizer. Então, eu disse 4, na verdade são 3 fases, ou vamos lá, são 3 subgrupos ou subteorias adotadas pelo Código Civil. Então vamos dar nome a essas teorias. Então a gente está falando da teoria da agressão ou teoria da declaração, né? Para que a aceitação se considere eficaz, o oblato tem que aceitar, né? Não sendo necessário que o proponente tome conhecimento. E aí, esta aceitação, ela pode ser dividida em 3 fases. Primeira fase, então, primeira teoria, a teoria da declaração propriamente dita. Para esta teoria, a aceitação estaria realizada, seria eficaz, bastando a conclusão da declaração, bastando a conclusão da aceitação. No momento, então, que o oblato redige, né, seja por e-mail, por carta, a sua aceitação, a gente já tem que considerar a aceitação eficaz. Eu não vou falar ainda sobre qual teoria o Código Civil escolheu, porque depois a gente vai ler o artigo do Código Civil e ver, né, qual é a regra e quais são as exceções que ele prevê. A segunda teoria seria a teoria da expedição. Então, só haveria a aceitação quando esta declaração sai do poder do oblato, quando ele envia, né? Então, no momento que ele faz o envio desta declaração, a aceitação estaria realizada, seria eficaz, vinculando a vontade do proponente também. Segunda teoria. Terceira teoria, né? Terceiro subgrupo dentro dessa teoria da admissão, seria a teoria da recepção. Então não bastaria a conclusão da declaração, não bastaria o envio. Nós só podemos considerar que a proposta vinculou a vontade do proponente se ela foi por ele recebida, ainda que ele não tome conhecimento dela, ainda que ele não leia. Tudo bem? Então, 3 subteorias dentro da teoria da admissão ou teoria da declaração. E aí você vai me perguntar, Jorge, então qual foi a que o Código Civil escolheu? Vejam só, nós temos uma regra adotada pelo Código Civil no caput do 434. E qual é essa regra? O Código Civil adotou como regra a teoria da expedição. Então, bastaria a expedição para que a gente considerasse a proposta assim. Mas ele vai prever exceções também nos seus incisos. E as exceções, pessoal, ele vai falar então da teoria da recepção. Então veja, regra, teoria da expedição, exceções, teoria da recepção. Vamos para o código, vamos ler o código, que isso vai ficar bastante claro para todos vocês. Então vejam só,
Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Então veja a regra. E, na verdade, pessoal, isso você já poderia ter extraído da leitura lá do 430. Porque o 430, quando ele fala da chegada tardia da aceitação, ele está lembrando exatamente que bastaria a expedição para que ela estivesse formada. Mas como ela foi tardia, aí ele vai permitir que o proponente dela se afaste, se foi feita fora do prazo, ou fora do prazo estipulado, ou fora do prazo razoável, por uma circunstância imprevista. A gente já estudou isso. Então, o 434 caput só confirma isso, que o Código Civil adotou a teoria da expedição para dizer, olha, bastando o envio da aceitação, a aceitação já seria eficaz, o contrato reputa-se perfeito quando ele é feito entre ausentes. Lógico, né? Porque entre presentes, você já estudaram comigo, nesse mesmo vídeo, que ela teria que ser imediata ou dentro daquele prazo. Então, quanto aos presentes, isso é muito tranquilo. Então, quanto aos ausentes, o caput adotou a regra da teoria da expedição. Bastou o envio, a proposta já vincula a manifestação de vontade do proponente. Mas ele termina o 434 com um exceto. E aí vocês vão ver que os incisos vão prever essas exceções com base na teoria da recepção. Ele vai dizer, olha, entretanto, nesses casos, só quando ela for recebida pelo proponente é que o contrato poderia se reputar perfeito. Vamos para os incisos então. No caso do artigo antecedente, do 433, que ele vai dizer, aquela situação que a gente já estudou, que antes da aceitação chegar, o oblato recebeu a retratação. Né? Antes da aceitação chegar no proponente, o oblato já foi avisado da desistência, né? da retratação. Então essa a gente já tinha visto. 2. Se o proponente, ou se houver comprometido, a esperar a resposta. Bem, aqui é a manifestação de vontade expressa. Quando eu, proponente, enviei a proposta, eu digo, vou esperar. A proposta só vai vincular, só se considera vinculada quando eu receber a proposta. Então ele faz expressamente, isso aqui é o Código Civil dando valor à autonomia de vontades. Né? Ele estabelece a regra, basta a expedição, salvo disposição em contrário das partes. O proponente pode muito bem te dizer, eu só vou considerar esse contrato só se considerará formado quando eu receber a sua proposta. E aí lembre-se, para a hipótese do inciso 2, esta declaração tem que estar expressa na proposta. Não havendo manifestação de vontade expressa quanto a aguardar a resposta, a gente cai na regra do caput. Então, muito tranquilo isso também. E 3, se ela for feita fora do prazo, se ela chegar fora do prazo, vocês já sabiam disso, porque o 430 já tinha feito essa ressalva. Então, muito tranquilo, né? Regra quanto ao momento em que a aceitação é eficaz, momento da perfeição do contrato. Caput, regra, teoria da expedição. Bastou o envio, a proposta já então, a aceitação já foi feita e a proposta está vinculando agora a manifestação de vontade do proponente. Exceções. Teoria da recepção. A primeira situação, se a retratação chegou antes ao oblato. 2. Se o proponente expressamente ressalvou dizendo que vai aguardar a recepção da aceitação. Ou 3. Se ela for dada fora do prazo, a gente cai lá na condição, né, naquela previsão da proposta tardia ou proposta fora do prazo. Muito tranquilo também, tá? E aí, para terminar essa segunda fase da formação dos contratos, que é a fase da proposta, a gente tem a previsão do 435, que vai falar só, então, do local, né? E isso vai ser importante, pessoal, pode parecer que não, eu sempre digo isso, direito civil é realmente uma disciplina fundamental, é teoria geral de direito mesmo, sobretudo essas primeiras partes, né, do Código Civil, me refiro à parte geral e teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. Isso vai ser importante, por que eu estou lembrando disso? Lá em direito internacional privado, olha a repercussão disso, né? Porque lá na frente vocês vão estudar conexão, né? A possibilidade da aplicação, né? Ou a dúvida sobre a aplicação de um ou outro ordenamento jurídico nas relações internacionais. Olha a importância disso. E ao que eu me refiro? A gente precisa saber em qual local o contrato vai reputar-se celebrado. Isso é importante para determinar o foro, também lá em processo civil, foro competente para discussão
de eventuais intempéries desse contrato. Como eu já disse, isso é importante também para se considerar a aplicação no direito internacional de um ou outro ordenamento jurídico, a solução do elemento de conexão e do objeto de conexão e qual seria o elemento de conexão, assunto esse que vocês vão estudar em direito internacional privado. Isso é importante também quando for necessário aplicar usos e costumes, né? A gente precisa saber qual é o local que a gente vai reputar o contrato celebrado. Então a gente tem que imaginar uma situação em que as partes estão em locais distintos, sejam em cidades distintas, em regiões distintas, em estados distintos, sobretudo num país como o nosso, que é um país continental, ou até mesmo em países diferentes. E aí a regra do 435 é muito clara. A gente vai reputar o contrato celebrado no local em que ele foi proposto. Atenção a isso. Considera-se local do contrato o local de sua proposição. No local que ele foi proposto é o local que a gente vai reputar ele celebrado. Como eu disse, é esse local então que vai determinar o foro competente, esse local que vai determinar a aplicação das regras de conexão do direito internacional, esse local que vai determinar a aplicação de uso e costumes, entre outras circunstâncias. Então é o local da proposição, o local da proposta, que se considera o contrato celebrado. Vejam só, não é o local da aceitação. E aí, meus queridos, lembrarmos também daquela regrinha da contraproposta, que o Código Civil diz que se o oblato realizar modificações ou alterações na proposta recebida, isso tem que ser considerado nova proposta. E aí, portanto, ele passa a ser o proponente, e se o proponente inicial, que agora é o oblato, aceitar, é o local desta segunda proposta, ou seja, é o local da contraproposta, que será considerado o local de formação, de conclusão desse contrato. Então, legal? Então, que ótimo, encerramos aqui o estudo da segunda fase de formação de contratos, a fase, então, da proposta e a aceitação, né? Com todos os detalhes, são realmente nuances importantes nesses estudos aqui, que são importantes para a sua vida prática, né? Numa eventual discussão judicial deste assunto, ou você, né, que está se preparando para provas, concursos, OAB, você vai enfrentar também essas perguntinhas aqui, que nada mais são do que essas regrinhas previstas aqui do 427 ao 435 do Código Civil. Legal? Um fraterno abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Nunca é demais lembrar, por favor, inscreva-se nesse canal, né? Isso vai permitir que o canal cresça. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, deixe os seus comentários se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, né, para que a gente melhore para os próximos vídeos. E se puder, compartilhe também essa aula com seus colegas, mesmo de outras instituições, ou alguém que tem curiosidade sobre esse assunto, né? Leve essa informação ao maior número de pessoas possíveis, porque esta é a proposta fundamental desse canal. Legal? Fiquem todos com Deus, bons estudos aí, aproveitem bastante, espero que tenham gostado.